E aí, pessoal, esse vídeo aqui é para quem já assistiu Thunderbolts, para a gente poder teorizar, né, brincar, errar, acertar sobre o que pode acontecer nos próximos filmes da Marvel. Então, se você não assistiu ainda o filme, dá um pause aí, porque vai ter alguns spoilers para a gente conseguir tentar imaginar como seria esse futuro. E também, se você já assistiu, né, e quer comentar aqui embaixo qual é a sua teoria de como você acha que vai ser a construção desse novo universo, aí, dessa nova fase, vamos debater bastante aqui embaixo, tá? Eu sou o Júlio Kolbes e nós estamos aqui no Astronerd. Não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Então vamos começar, né, com a brincadeira da thumb. Ali eu já escrevi o Thunderbolts com Z, justamente que era para chamar a atenção de quem já assistiu o filme. Então vocês sabem, né, que lá no final tem aquela disputa entre o Sam e os novos Avengers, os novos Vingadores ali, para saber quem seria a equipe, né, realmente dos Vingadores. Então nesse sentido, assim, o filme termina, né, com essa dúvida, mas que vai colocar eles unidos, provavelmente, numa próxima sequência. Então essa é a grande resolução assim inicial que acontece para as próximas fases. Vocês sabem que na cena pós-crédito, a mais importante que aconteceu, né, que é aquela dos sucrilhos ali da embalagem, mas a grande cena realmente, falando sério agora, que acontece é quando chega a nave do Quarteto Fantástico. E aí a gente já pode começar a imaginar uma primeira teoria. Primeiro, né, que a nave chega 14 meses depois dos acontecimentos dos filmes, do filme aqui do Thunderbolts. Então a gente pode imaginar que nesse lapso de tempo aí é onde vai acontecer a história do Quarteto Fantástico, né, dos próximos meses aí, para que alguma coisa estranha aconteça e que eles venham para cá. Como eles estão vindo do espaço sideral e eu imagino que eles ali, os Thunderbolts, eles não conhecem o Quarteto Fantástico, eu posso imaginar que eles, no final do filme, muito provavelmente o Doutor Destino acabou fugindo para a nossa dimensão, ou realmente ele vai aparecer no final do filme do Quarteto Fantástico, mas eu imagino que seja algo nesse sentido aí. Então meio que dá uma indicação assim teórica, né, de como poderia ser a condução do filme do Quarteto Fantástico e que lá no final o Doutor Destino escape para a nossa realidade ou que ele acabe aparecendo de uma forma ou de outra. E isso é interessante porque daí vão colidir as histórias. Também a gente teve nesse filme dos Thunderbolts, né, a construção do personagem Sentinela, que eu acho que ainda está muito no início e que mostra ele uma luta interna, né, ele é o, digamos assim, um dos mais poderosos da Marvel e nesse sentido, se for isso mesmo, né, que o Doutor Destino acaba vindo, né, dessa outra dimensão lá do Quarteto Fantástico, ele poderia ser alguém em termos de poderes, se eles conseguirem fazer dessa vez um Doutor Destino de verdade, que seja poderoso, que seja um vilão de verdade, né? Porque todas as outras versões a gente já sabe que foram meio, digamos assim, meia boca mesmo, né? Não foram totalmente usando, né, o poder de inteligência e todas as formas do Doutor Destino, que ele seria, digamos assim, um dos grandes vilões da Marvel como um todo, mas que nunca foi aproveitado. Na verdade, algumas vezes até ele ficou meio patético, né? Quando ele aparece nos outros filmes do Quarteto Fantástico. Então, com o Robert Downey Jr., talvez a gente tenha aí uma grande expectativa para que ele consiga ser realmente um vilão e talvez o seu contraponto seja o Sentinela. E aí nesse filme a gente teve uma grande interpretação da Florence Pugh, interpretando aí Helena, e ela é aquele elo que faz entre ele, o Sentinela, conseguir manter a sua sanidade mental. Então isso mostra também que ela pode ser bem importante nessa nova fase para que eles consigam, né, para que ele consiga liberar também o seu lado mais sombrio, mas ao mesmo tempo controlar, porque eles sabem que tem amigos, né? Ele, na verdade, o controle que ele teve nesse filme é justamente pela amizade que foi se formando no decorrer do filme. Então isso foi interessante porque lança, né, um gancho para o futuro para ele conseguir se soltar num aspecto assim de conseguir controlar de verdade as suas próprias emoções, mesmo sabendo que ele tenha um lado mais sombrio. Então nesse aspecto a construção
do personagem da Helena foi realmente muito boa, né? Ela mostra esse lado mais sombrio dela também, mas que serviu justamente para fazer uma ligação entre o passado da Marvel, né? Quando teve perdas, como a morte da Viúva Negra, mas também mostrando um pouquinho de esperança para o futuro. Então eu imagino, teoricamente também, imaginando nessa teoria, se eu tiver perto de acontecer, que realmente o Sentinela talvez seja o grande herói lá no final das contas para conseguir derrotar o Doutor Destino. E quantos filmes vai levar isso, a gente não pode ter ideia. Mas realmente faz um certo sentido se realmente no final do filme do Quarteto Fantástico eles liberem o Doutor Destino ou realmente o Doutor Destino consiga fugir para nossa realidade. Uma outra coisa bem interessante também desse filme, que eu achei sensacional, eu dou uma nota 9 para esse filme, 8,5, 9. Foi que eles não precisaram fazer tantas gracinhas, tantas coisas mais infantis. Os momentos cômicos, eles são às vezes mais sutis, às vezes são mais escancarados também, mas não é nada infantil. São piadas boas, realmente, que vão acontecendo no decorrer da história. E também é legal da gente perceber que a história, quando ela é bem contada, nem precisou, assim, ela se manter sob os efeitos visuais. A gente tem os efeitos visuais que são bem legais, mas a maior importância dessa história aqui foi que eles conseguiram no roteiro manter o foco de atenção da gente na parte mais emocional, um embate mais psicológico. Então, o personagem da Sentinela e da Helena ali, eles conseguem, né, trazer essa emoção para o público para mostrar, né, as suas dores interiores, para mostrar que realmente isso pode ser também utilizado lá no futuro. E aí a gente pode imaginar, né, que o Doutor Destino pode aproveitar também o Sentinela, pensando para o outro lado, de tentar também manipular ele como foi tentado nesse filme aqui. Então ele é um personagem que ele ainda está em construção, né, isso é óbvio, e que ele tem como essas falhas que ele tem dos dias ruins, dos dias bons, e isso pode ser aproveitado por alguém que é do mal, que o Doutor Destino é totalmente megalomaníaco, ele é inteligente, ele é manipulador. Então se ele consegue fazer isso, a gente teria então aí um outro aspecto, o Sentinela se tornando também uma ameaça ainda maior. A gente viu que ele é praticamente imbatível, a não ser pelo lado emocional. E vocês veem ali, né, que ele agora está cada vez mais integrado na equipe, e isso faz com que a gente tenha uma esperança desses embates no futuro. E abrir uma grande possibilidade também para a história que vai ser do Quarteto Fantástico. Então, essa questão do Quarteto Fantástico, de estar aparecendo de novo, de ter um novo filme, e dessa vez com um elenco muito melhor, ou realmente assim com uma caracterização mais interessante, mais fiéis aos quadrinhos, faz com que a gente tenha uma esperança bem grande. Aumentou, por exemplo, o meu hype em relação ao Quarteto Fantástico. O Thunderbolts até eu fui assistir um pouco desconfiado e fiquei surpreendido positivamente pelo resultado, justamente por ter sido abordado muito mais o aspecto psicológico do que o aspecto físico. A gente vê ali, teve lutas que foram super boas, teve o enfrentamento passivo-agressivo entre vários personagens ali, e as coisas foram se direcionando nesse sentido. Acaba que é um filme praticamente que não tem um vilão propriamente dito, mas sim eles próprios, né, assim como é a construção de cada um dos personagens, são os heróis, e ao mesmo tempo todos eles ali são os vilões, mas com a amizade eles conseguem se fortalecer e conseguir, né, ganhar um respaldo da opinião pública. No final do filme, quando está passando os créditos e tudo mais, tem várias notícias falando sobre como o público está aceitando, outros não estão aceitando esses novos Vingadores, e por isso aquele asterisco ali nesse filme, no título do filme. Isso é interessante também, né, porque teve a brincadeirinha do Z ali, de fazer uma pirataria, que é interessante justamente para a construção dos novos Vingadores, e aí que vai ser uma equipe gigantesca. Agora o hype aumentou e me parece realmente que os Thunderbolts conseguiram colocar a Marvel de novo no rumo. Isso é bem legal, né, porque abre expectativa assim muito boa para a sequência, ainda mais com a volta do Robert Downey Jr., que pode ser com certeza, né, digamos um Iron Man, um Tony Stark de outra
de outra dimensão. E aí isso também tem a ver, né, com a história do Quarteto Fantástico chegando em uma nave. Se vocês imaginarem nesse sentido, a gente pode imaginar também que o verdadeiro Doutor Destino ainda está por vir, né? E o Tony Stark seria apenas uma, digamos assim, uma distração enquanto o verdadeiro Doutor Destino ainda não chega, como se ele fosse assim, alguém, um Tony Stark de uma outra dimensão que deu errado e por algum motivo ali o grupo consegue fazer com que ele volte a enfrentar uma verdadeira outra versão do Doutor Destino. Também seria uma teoria bem interessante de acontecer, e aí talvez a gente tivesse o Iron Man de volta, porque daí ele ia conhecer a história do Tony Stark na Terra, de como ele se sacrificou para salvar a humanidade, para salvar todos, né, no universo. Isso seria também algo bem interessante. Aí esse novo Doutor Destino aí seria apenas um iniciozinho para que algo de mais legal ainda pudesse acontecer, e aí quem sabe a gente pudesse ver o Cillian Murphy como uma outra versão do Doutor Destino. Quem sabe, né? Vamos esperar para ver, chutando aqui algumas ideias, mas escrevam aqui embaixo qual é a sua teoria para o que vai acontecer com os novos Avengers. Um abraço e até o próximo vídeo.